Boa tarde, galerinha. Nós vamos começar mais uma vez nossa aula de biologia. E essa semana a gente vai corrigir as atividades da avaliação bimestral que foi na última aula, né? Então eu disse a vocês que estava aberta no sistema até quarta-feira, né? E que eu iria fechar, porque na quinta-feira a gente começa a nossa correção. Lembrando, esse material está disponível no Aluno Online, no Google Sala de Aula, porque agora está funcionando, né? Então vocês têm acesso, e também nas redes de WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, podem me deixar lá no Google Sala de Aula qualquer dúvida, certo? E não se esqueçam, para me poder validar sua presença e para você ter nota boa, tá valendo a participação de vocês nas devolutivas através do Google Formulário, e essa semana tem um joguinho para vocês trabalhar, que vai ser, no caso, a nossa intervenção pedagógica. Então, preencha o Google Formulários, responda o questionamento que eu vou colocar lá, certo? E utilize um joguinho para poder validar a sua intervenção, ok? Então, desde já eu agradeço a presença de todos e vamos começar a nossa aula, porque a gente tem muita coisa para ver, corrigir, certo? E fazer. Então, vamos lá, meu povo. Qualquer dúvida, me chama lá no privado, tá certo? Então, a primeira questão, vamos lá. Então, foi visto da página de 1 a 20 do seu livro didático, né? Eu marco sempre as páginas. Quais eram os objetivos dessas aulas do primeiro bimestre? Compreender a importância da classificação dos reinos, entender como se dá a interpretação e a nomenclatura binomial de Linné, trabalhar com as diferenças entre analogia e homologia, compreender a classificação e o conceito de espécie, cladogramas, árvores filogenéticas e compreender a classificação de um vírus e o seu ciclo de reprodução. Foi o que a gente trabalhamos durante esse período, certo? Vamos passar para a correção agora. Então, correção da avaliação bimestral. Continuando, próxima. Primeira questão. A primeira questão tinha a competência 5 e H17. O que é isso, professor? É você saber interpretar esse gráfico aqui. Então, para responder a questão, tinha que saber interpretar essa árvore filogenética que eu tanto falei para vocês. Aqui são os nós de evolução. Cada barrinha dessa representa um nó. É onde há um surgimento de uma espécie, né? Então, vamos ver aqui o que é que está pedindo. O professor, ao apresentar o conteúdo de taxonomia, mostrou a estrutura de uma árvore filogenética, onde alguns dos seres vivos estão sendo representados. De acordo com a proposta mais aceita atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre esses grupos de animais, observe abaixo. Nós temos aqui, em primeiro, na escala de evolução, o peixe. O segundo foi os anfíbios. Para depois, na terceira evolução, surgir tartarugas, lagartos, crocodilos e aves. E no último vem os mamíferos, né? Então a gente tinha que ler assim. Então, letra A. Os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo animal? Então vamos olhar os répteis. Estão aqui. Não, eles estão compartilhados com as aves, ó. Então, crocodilos, lagartos e tartarugas compartilham a mesma escala evolutiva com relação às aves. Então, essa resposta estava errada. Letra B. Os lagartos são mais próximos evolutivamente dos crocodilos, quanto são das tartarugas. Os lagartos, eles vieram antes dos crocodilos. Então, quando surgiu o lagarto, não existia crocodilo. Então, já está falso aí. Agora, dizer que eles são próximos às tartarugas está certo. Então, só posso dizer contando de baixo para cima, não de cima para baixo. Tá certo? Então, no caso, o crocodilo, veio primeiro o lagarto para depois surgiu o crocodilo. Então, estaria errado por causa disso. Letra C. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves?
no caso aqui, a tartaruga, ela vem na linhagem das aves. E os mamíferos vêm depois numa escala de evolução que passa mais tempo. Então seria falso por causa disso. Aí, letra D. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral comum, único e exclusivo. Anfíbios é numa linhagem, e o peixe está em outra linhagem. Eles não têm nenhum grau de parentesco juntos. Então está mentindo. As aves são o grupo mais próximo evolutivo dos crocodilos. A ave está aqui, crocodilo está aqui. Então a resposta era a letra E. Tá certo, meu povo? Então, as aves sim são mais próximas aos crocodilos. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. Passando para aqui a segunda questão. Ao trabalharmos a nomenclatura binomial de Linné, verificamos que todo nome científico de uma espécie é formado por dois termos da nomenclatura binomial. Qual é? Até expliquei. Se a gente tem a palavra canes familiares, tem que escrever com letra minúscula. Aí falei que tinha uma regrinha, né? Que aqui, por exemplo, o C tem que ser maiúsculo, já aqui tem que ser minúsculo. Não foi isso? Outra regrinha que eu falei, que tem que ser escrito itálico, de forma deitadinha. Aí, pessoal, quando a gente divide em dois termos, o primeiro termo aqui é o gênero. Né? Na nomenclatura sempre primeiro vem o gênero, para depois vir a espécie. Por isso que seria a letra A, o gênero na qual forma a espécie pertencente. Filo, ordem, reino e família pertence à divisão taxonômica, tá certo? Então, ele pertence à divisão taxonômica. Qualquer dúvida, pode me chamar lá. Próxima questão. Vamos apagar aqui. Deixa eu pegar o meu apagador, meu povo. Nós tínhamos um quadro e tinha que saber interpretar esse quadro, tá certo? Então vamos ver a leitura do quadro. Em uma aula sobre classificação dos seres, o professor trabalhou a divisão taxonômica dos grupos. Analise a tabela abaixo com a classificação taxonômica parcial da cabra, ovelha e vaca. Com base na tabela, é correto afirmar: letra A, a cabra, a ovelha e a vaca não pertencem ao mesmo filo? Todas elas pertencem ao mesmo filo, né? Por quê? Vieram de uma classe mamália e antes da classe vem um filo. Então, todas pertencem ao mesmo filo. Se na classe tem mamália, os anteriores vão vir todos de um filo só. Então, esse não aqui é porque estaria errado. A cabra e a ovelha pertencem à mesma espécie, porém de gêneros diferentes. Aí, gênero, que representa a espécie, né? Vem de capra, ovis e bos. Então, elas pertencem à mesma, antes de gênero, vem a espécie, né? A cabra, a ovelha, pertence à mesma espécie? Não. Uma pertence à cabra, representa a capra. Ovelha, ovis. Então, já estaria errado aqui. E a vaca, bos. Então, ela tinha que ter as três diferentes, não duas iguais e uma diferente. Então, por isso que estaria errado. Apenas a vaca é um bovídeo? Não, porque na família a cabra é um bovidae, a ovelha é bovidae e a vaca é bovidae. Apenas a cabra é um caprino? Não, na subfamília cabra, ovelha e vaca são caprinae. E a cabra e a ovelha e a vaca pertencem obrigatoriamente à mesma ordem? Ordem, gênero. Aí está certo. Ela pertence à mesma
né? No caso, ordem, obrigatoriamente a mesma ordem, né? Para chegar ao gênero. Então, tá certo. Qualquer dúvida, é só falar no WhatsApp. Vamos passar para a próxima. Agora é sobre vírus, né, pessoal? A gente tem que ter em mente o quê? Que um vírus, ele é um ser o quê? Acelular. Eu debati muito sobre isso quando a gente estava falando sobre evolução. Falei que todo vírus ele vem de uma célula, ele contamina uma célula. Então ele é considerado um parasita intraobrigatório. A gente está vendo hoje através do COVID, né? Porque o perdigoto, que é essas gotículas que saem da nossa boca, se elas estiverem contaminadas com vírus e você espirrar em alguém, ou no caso, alguém passar no olho e pegar no lugar onde você espirrou, pode se contaminar. É um vírus aéreo e através de gotículas, certo? Então, no caso, um vírus ele só pode se reproduzir dentro de uma célula. Então, ele precisa entrar no organismo humano, precisa encontrar células e aí ele vai se reproduzir dentro da célula. Então, a primeira questão aqui é que ele era um ser acelular, certo? Então, só tem alternativa A e B. Então, quando ele fala assim, são organismos cuja estrutura corresponde à de uma célula, eles são o quê? Seres acelulares. Basicamente, os vírus são formados por um ácido nucleico, DNA ou RNA, né? O envoltório de cápsula proteica. Então, no caso aqui, tinha que ser acelular, então B, C, D, E estão todas eliminadas. No caso aí da cápsula proteica, que é o número 2, quem é que envolve? É aquele que era a parte maior, né, chamada capsídeo. Então a A estaria correta e a B estaria errada. Então já só seria a alternativa A. Né? E no terceiro, e ele só pode se reproduzir de uma célula. Por quê? Porque ele é um parasita celular. Né? Um vírus, para se manifestar, ele tem que buscar um hospedeiro. E o hospedeiro pode ser sua célula, uma célula de um animal, certo? Então ele precisa ser um parasita. Ele é um ser acelular. Qualquer dúvida, só falar lá no WhatsApp, tá certo, meu povo? E vamos para a última questão. Vamos passar aqui. Nós tínhamos que ver esse ciclo, que eu até deixei um vídeo no YouTube falando desse ciclo, que é chamado ciclo. O ciclo A é o ciclo lítico, ciclo B é o ciclo lisogênico. Então, o ciclo A representa o ciclo lisogênico? Não, ele representa o ciclo lítico. O ciclo B representa o ciclo lítico? Não, ele representa o ciclo lisogênico. Vírus podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente? Não, o vírus ele se reproduz somente com o material, quer dizer, assexuadamente. Mas ele precisa ter um hospedeiro obrigatório. No ciclo lítico ocorre a produção de milhares de vírus capazes de infectar outras células representando o ciclo A da figura. Aí olhando a figura A, tá aqui ó, o ciclo, ele injeta o capsídeo, ele injeta o material fica aqui, se reproduz dentro da célula, eles ganham tamanho e rompem a célula para infectar outros. Então nesse caso sim, então era a alternativa B. O ciclo lisogênico provoca a lise? Não. Quem provoca a lise é o ciclo lítico, tá certo? Representada no ciclo da figura B? Não, seria a figura A, que representa a lise. Pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Não deixem de fazer as atividades. Lembrando, esse sábado agora é sábado letivo, tá certo?
Então não faltem às aulas do sábado letivo. Não deixem de fazer as atividades que eu vou deixar lá no Google Formulários e também uma questãozinha em game, tá certo? Façam a intervenção, que a intervenção vai ser isso, tá certo? Então eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe vocês. Fiquem em casa, pessoal, porque está muito perigoso você sair num momento desse de contaminação. A gente está vendo aí a questão do vírus, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, conteúdo novo. E não faltem às aulas, porque eu vou fechar as notas também com a participação de vocês. Quem não tem participação, infelizmente, eu não posso dar uma nota alta, né? Então tem que ser justo, né? Com aqueles que participam e com aqueles que não participam, tá certo? Então, obrigado, tudo de bom, um beijo e até semana que vem com os nossos conteúdos novos. Tchau, pessoal, tudo de bom.